Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e no programa de hoje nós vamos falar sobre a infância e adolescência missionária e também outras das pontifícias obras missionárias. E para falar sobre este tema, sempre aqui comigo, a minha irmã Bruna. Eu aprendi na infância missionária o valor de uma Ave Maria. E temos aqui hoje 3 convidados estreando no programa, a Masa. Na verdade, meu nome é Maria de Lamara Guiar Costa, mas mais conhecida como Masa, tá? Eu aprendi na infância missionária a partilhar, a ajudar o próximo, a ajudar as crianças necessitadas. Também aqui conosco, a Ana. De todas as crianças do mundo, sempre amigos. E também aqui conosco, Padre Paulo. Com Jesus e Maria, missionário todo dia. Que legal! Isso aí, gente. Então, pegue o seu café e venha ouvir mais este programa do Café Católico. Vamos avisar que não é a mesma Ana que normalmente participa dos programas? É importante avisar para os nossos ouvintes que esta Ana não é a Ana Paula que participa geralmente dos programas, não é a Aninha. É outra Aninha, é outra Ana. Nós temos uma Ana amiga nossa que já participa, que também é adolescente e que participou já de vários programas com a gente, mas aqui é uma outra Ana, né? Então hoje nós vamos falar, sobre infância e adolescência missionária. Eu acho, então, pra gente começar um pouquinho falando sobre isso, tem gente que não faz ideia de que é, de onde começou, né, que troça é esse, afinal. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho de como que começou essa história, né, de infância missionária, de adolescência missionária. Nós podemos entender um pouco a história da infância missionária fazendo uma viagem no tempo. Vamos voltar muitos anos atrás, lá na França, onde um bispo chamado Dom Carlos Augusto Maria José de Forbin-Janson, né, era bispo de Nancy e de Tours. Esse bispo, Dom Carlos, ele ficou sabendo que na China muitas crianças passavam uma dura realidade de mortalidade e abandono. E essa preocupação com as crianças da China fez esse bispo francês, né, chamar crianças para se unirem e orar por aquelas crianças chinesas, se unirem para também ajudá-las com a sua oração, no começo de tudo. E assim começou a obra da Santa Infância. Assim era o nome primeiro, né? Hoje, Infância Missionária. Tudo começou no dia 19 de maio de 1843, em Paris. Então, esse bispo que teve essa inspiração, né, de começar, então, com essa obra missionária que as crianças fazem parte. E depois da França, foi se difundindo para todas as dioceses, para a Europa, para a América, e foi, então, se constituindo uma grande obra, as Pontifícias Obras Missionárias. E no Brasil, então, os franceses que trouxeram para cá, né, essa obra missionária, e aqui no Brasil, então, começou a difundir-se os grupos da infância e adolescência missionária. O Papa, né, João Paulo II, inclusive, escreveu uma grande frase para as crianças num discurso dele, que diz o seguinte: na primeira metade do século XIX, a Europa viveu uma grande expansão missionária, e a Igreja, consciente do potencial missionário da infância, começou a pedir a elas que se tornassem protagonistas no anúncio do Evangelho a outras crianças. Em pouco tempo, esta iniciativa missionária de apoio material e espiritual ultrapassou as fronteiras da França e espalhou-se por todos os países. Hoje, no Brasil, a obra da infância e adolescência missionária conta com 30 mil grupos que são acompanhados pelos seus coordenadores estaduais, diocesanos, em sintonia com a coordenação nacional.
Então, tudo que é de Deus, né, José, se difunde. Tudo que é de Deus, né, o Espírito Santo faz multiplicar. E podemos ver, então, que é uma obra inspirada por Deus, que começou lá, né, com um bispo francês, e hoje está em toda parte, em todo o mundo. Mais ou menos assim é a história, os primórdios da infância missionária. Oficialmente, né, pelo próprio site, diz que as pontificações missionárias estão em 133 países, né, espalhadas, assim, então, em várias realidades distintas. Eu acho que no Brasil em si, ela chega digamos, tardiamente, né, que ela chega ela chegou... na década de 70, né, oficialmente, se eu não me engano, né. Ela chega bem depois no Brasil, né, mas o impacto é muito forte. O que a infância missionária transforma e consegue ensinar no dia a dia para as crianças é negócio monstruoso. E realmente, que o Padre Paulo falou ali, o que é de Deus se alastra, não consegue parar. Então, mesmo que tenha chegado mais tarde, chegou com impacto. 160 anos 150 anos depois veio para o Brasil. 150 anos depois, né, veio para o Brasil, para a criação. Então, muitos anos depois é que ela chegou no nosso país. Isso, muitos anos depois. E chegou chegando, né? Então... hoje no Brasil já tem 30 mil grupos, né? Então, ela está se espalhando muito bem. Né? Isso. E tem grupos que estão, assim, desde quando chegou no Brasil, estão abertos até hoje. Não são grupos que abriu e fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abre e estão aí, vai tocando a geração. Uhum. Sim, com certeza. É verdade. E realmente aqui na nossa paróquia já abriu mais um grupo da infância, já tem uma outra capela que também já está pedindo, e assim a gente vai divulgando, e realmente a paróquia que tem, né, a comunidade que tem um grupo de crianças que pensam a missão, né, é uma paróquia muito abençoada, é uma comunidade que cresce numa consciência que se expande, né, porque não pensa só aquela realidade, se pensa o mundo inteiro, né? Uma ajuda espiritual, que são as orações, e aquela ajuda material, né, que vai aquela moedinha das crianças. Todo mês elas é para elas colocarem no cofrinho, né? Tem nos nossos encontros tem determinado encontro que é específico para colocar a moedinha no cofrinho, mas eles são tão maravilhosos assim que todo sábado eles trazem uma moedinha. Todo encontro tem uma criança que traz uma moedinha, né? E no meio do ano a gente abre esse cofrinho, todo mundo ajuda a contar, e esse dinheiro é destinado aos continentes. O ano passado foi para a África, esse ano foi para a Europa, né? Foi para a Europa, né? Europa. O ano que vem vai para... Não está determinado ainda, né? Acho que China, eu acho que é a China. Ele é determinado pelo Papa, né? Não segue uma ordem, assim, não é cíclico, não é assim, tipo, a cada tantos anos vai cair no país, não. É naquele ano o Papa decide qual continente que precisa, né? Mas não, continente. Eu acho que como citaram isso, acho que talvez é até interessante, já falou essa questão da moedinha, tudo. Então, a gente falou um pouquinho, né, começou isso daí, mas até eu gostaria de entender, afinal, como que é esse trabalho, né? Como que funciona, né? Saber esses grupos, como que é feito esse trabalho, né? O que é trabalhado nesse encontro com as crianças, né? Sei que tem uma lógica das semanas, né? Mas como que é essa lógica, até para quem nunca ouviu nada, né? Entender como que é o funcionamento desses grupos. Funciona assim, ó. Uma vez por semana, né? Que a gente se encontra. E tem o nosso objetivo da infância missionária, salvar as crianças, né, da morte, da miséria, batizá-los, educá-los como cristãos, né, e prepará-los para serem apóstolos de outras crianças e orientar na vocação profissional, da profissão, né. Nosso objetivo na infância missionária é formar missionários
difundir nas crianças o espírito missionário. O espírito missionário. Que as crianças, elas evangelizam outra criança. E no nosso encontro, a gente... Elas despertam uma alma missionária, né, nelas, né? Esse espírito missionário forte. Isso, criar uma alma missionária. Tanto que nos nossos encontros, todo sábado eu falo isso, né? Vamos trazer mais um amiguinho, né? Para o nosso encontro, para a nossa infância missionária. E é incrível, quase todo sábado entra uma criança nova que um amiguinho está trazendo. Então, esse é o nosso objetivo, é atrair a criança, né, para essa vida missionária, que é maravilhosa. Eu lembro muito, assim, tipo, de quando eu ajudava na infância missionária, porque, assim, na minha paróquia, quando foi surgir o grupo, eu já estava ali com uns 13 anos, daí já me cataram para ajudar, né? Já me cataram para trabalhar. Já me colocaram para trabalhar. Eu fui, fiz as formações e dei uma surtada ali. Minha função era ficar pulando com as crianças muito. Esse que era o objetivo inicial quando me recrutaram. Definiu. Só que daí quando eles bobeiam, a gente toma conta, daí a gente já tá ali ensinando. É muito forte essa questão de ensinar para as crianças, suscitar a alma missionária, porque às vezes a gente acaba se perdendo e deixando para falar só quando já tá ali meio entrando para a vida adulta, e esquece que isso tem que ser já motivado na infância, né? Porque depois às vezes não vai fazer sentido lá na frente. Vai custar muito mais para a pessoa entender. Ana, você até brincou de que a experiência te definiu. Você poderia falar para os ouvintes a sua idade e também qual que é essa tua relação? Você talvez vive de uma forma um pouco diferente, né? Que o resto que somos adultos, né? Mas você vive de uma realidade um pouco diferente, né? Sendo uma adolescente, né? E como que foi essa entrada nessa obra para você? Eu tenho 12 anos, eu comecei a participar da infância com 7 anos e nisso convidada pela minha prima. Para mim, a infância sempre foi uma forma de estar junto e estar evangelizando, sabendo que o mundo ele pode estar ruim, mas a gente tem a nossa salvação, que aquelas crianças são o nosso futuro. Para mim é muito legal estar lá ajudando, pulando e brincando com as crianças, ensinando, dançando. Sempre aquela motivação, sexta-feira tá lá de noite, nossa, que legal, amanhã tem infância. Já acorda cedo, pula da cama, pega a Bíblia. É sempre uma motivação pra gente continuar indo na igreja, porque a gente sabe que veio gente falar comigo, perguntando se quando eles crescessem e tivessem a minha idade, eles também ajudariam na infância missionária. E isso me tocou bastante, porque às vezes a gente é tido como exemplo. Desde pequena eu sempre gostei de participar da infância, a minha irmã também participa, e sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. É muito bonito, assim, ver alguém já, né, sua idade se envolvendo, e eu acho que é algo que eu vejo, assim, mesmo um observador um pouco mais de longe, que a infância e adolescência missionária, ela tem essa possibilidade de suscitar um protagonismo desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Suscitar esse protagonismo ainda nas crianças, nos adolescentes, para que eles tomem a frente, né? E que eles conversem, né? Porque a ideia é justamente essa ideia, né? Criança evangelizando criança, né? E depois adolescente evangelizando adolescente, né? Adolescência missionária. E uma coisa que eu queria até que vocês falassem um pouquinho, pra vocês saber melhor, porque eu sei que a Bruna comentava isso bastante comigo, que dessa questão das semanas, né? Você tem os livros, né, que eles têm uma metodologia, né, de 4 semanas, né, cada semana, digamos, é trabalhado um eixo, né, são 4 eixos. Quais que são esses eixos que são trabalhados? A realidade missionária, que é a primeira, a segunda, espiritualidade missionária, a terceira, compromisso missionários, e a quarta, vida de grupo.
ela começa com o ver, o julgar, o agir e o celebrar. O ver é a realidade missionária, julgar, espiritualidade missionária, agir é compromisso missionário e o celebrar é a vida de grupo. Eu entendi um pouco mais o que esse ver é a realidade missionária. Então, seria um convite para olhar para a realidade onde a pessoa está, compreender onde ela está inserida. É nesse sentido? Isso. Nesses encontros, as crianças e adolescentes colocam em comum as informações que conseguiram recolher sobre a determinação do tema de interesse das crianças e adolescentes, dos países além fronteiras. Essas informações são organizadas de modo a se obter uma visão completa da realidade. Por exemplo, de cada lugar, né? Vamos refletir, né, a realidade das crianças do Japão, né? Isso. Então a gente vai trazendo esse encontro, né? Como as crianças vivem no Japão, né? Como é a escola deles, né? A gente percebe, né, que lá as crianças cuidam da escola, né? Varrem a sala de aula, elas têm, né, toda essa questão de engajamento, né, na educação. Então, vamos ver também que há também um grande número também, né, de crianças até que depressivas, porque não conseguem alcançar a perfeição tão desejada da sociedade, né? Tanto os lados positivos e negativos, né, de cada cultura, para aí, então, nascer a espiritualidade missionária. Vamos orar pelas crianças do Japão, que estão passando por isso, por aquilo, né? Então, uma espiritualidade com os pés no chão, né? Não é uma coisa voando, mas que tem, né, e a dimensão concreta da realidade, né? Então, daí desse olhar, né, do conhecer a realidade, né, pula para essa questão, então, depois para a espiritualidade, né, significado o orar, o colocar nas mãos de Deus, né, esse olhar mais interior, né, e buscar, né, através da oração, então, daí, para que Deus age sobre essas realidades. Né? Isso. Com certeza. Muito numa apesar que é obra anterior, mas até por isso se faz muito paralelo nesse ponto da oração com Santa Teresinha, acho que sobretudo, né? Sim. Por Santa Teresinha se tornar padroeira das missões, mesmo nunca tendo saído do Carmelo, né? Mas pela oração que ela faz pelos missionários, pela oração que ela faz pelas outras pessoas, pelas pessoas que ela escolhe rezar e se sacrificar por essas pessoas para que possam se converter, né? Então, desde do primeiro filho do espiritual que ela adota, que é um homem que era condenado à morte, ela resolve rezar e ele se converte, né? Ele se converte, ele acaba pendendo, beijando a cruz antes de ser morto, né? É porque a missão, ela precisa a nossa oração, ela vai sustentar a missão. Então, é nesse ponto que eu entendo muito que é a questão espiritual, que não basta, por exemplo, saber o que acontece, não basta enviar o dinheiro depois. Você tem que rezar também. Tanto que tem um dos compromissos delas é rezar uma Ave Maria todos os dias para as crianças do mundo inteiro. Então, não é só o compromisso de ajudar financeiramente, e sim ajudar espiritualmente também, rezando por elas, né? Pelas crianças necessitadas. E o legal é que vê os dois lados. Também, se por um lado não fica só no financeiro, também não fica só no espiritual, né? Que daí vai no terceiro, que daí tem o compromisso, né? Então, que tem os dois lados, né? É um pouco aquela coisa de tipo assim, às vezes é aquela coisa, né? Como eu vou falar que uma pessoa ela tem que acreditar em Deus se às vezes ela não tem o que comer, né? É um pouco difícil, é duro. E também é como assim, não é só financeiro, porque senão a igreja vira uma ONG. Vira uma ONG, que não é, nós somos igreja. Mas então daí o terceiro seria o final de semana, onde, apesar que vocês já falaram que às vezes as crianças ficam tão empolgadas que levam contribuições todas as semanas. Mas o terceiro que seria passaria por essa parte da contribuição financeira. Mas essa parte do compromisso, ela vai além disso? Como que se dá essa questão dessa terceira dimensão do compromisso? Na verdade, são 10 compromissos que eles têm com a infância missionária.
Tomar Jesus conhecido, né? Colocar à disposição de todos os amigos, de todos com alegria, repartir nossos bens com os que não têm, mesmo a custo de sacrifícios, seria o cofrinho, rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro, louvar e agradecer a Deus pelos dons recebidos, manter-nos bem informados sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos os continentes, reconhecer o que é bom da vida cultural dos outros povos e respeitando e valorizando cada um, ser bem comportado, responsável em casa, na escola, na comunidade, evangelizando com o exemplo da própria vida. Nunca desanimar diante das dificuldades e tornar Nossa Senhora mãe de todos os povos conhecido e amado. Então, esses são os compromissos da nossa infância. E num determinado encontro, né, vai acentuar um desses, né? São esses compromissos em geral, né? Mas em determinado encontro, dentro de uma realidade que refletimos, né? E nessa espiritualidade vai focar mais um compromisso, por exemplo, se um país, por exemplo, né, passa muita fome, não tem seus bens necessários para viver, como a África, né, continente africano, vamos louvar e agradecer pelos nossos bens, né? Quantas crianças que às vezes não sabem agradecer, quantas crianças que não agradecem a comida que a mãe faz, né? Não sabe agradecer o colégio que tem, só reclamam. Então vamos combater, né, essa mentalidade da murmuração e para sermos crianças mais agradecidas, né, vendo a realidade de outras crianças que não têm quase nada, vamos louvar a Deus, vamos repartir nossos bens com o que não tem, né? Então vai acentuar esses compromissos que nós ouvimos agora da infância missionária. E depois desse compromisso, né? Daí a quarta semana que é o celebrar, né? A vida em grupo, né? Que no meu, pelo menos, era a semana que se levava comida. Sim. As crianças era sempre te rolava sempre de comida. Nossa, é muito legal. Aparece bolo, quanto é coisa, torta salgada, refrigerante. Nossa, a gente faz uma festa muito, muito legal. Só que agora, com essa pandemia, a gente não pode mais estar fazendo isso, então... Então vira o sábado das brincadeiras, né? Daí vira o sábado das brincadeiras. Que brincadeiras vocês fazem? Dança e brinca com a bola. Que bacana. Eu já participei de uma brincadeira. Mas assim, qual que é, né? A gente sabe que a parte da comida, dentro das brincadeiras, é uma forma de integrar, né? O grande objetivo, assim, de quando se passa desse quarto momento e celebrar, né, a vida em grupo, qual que é o grande sentido, né, desse quarto momento? Tu tá partilhando, né? Aquele que não tem, eu não posso levar um bolo, mas meu colega vai levar para mim também, eu vou poder comer. É a partilha, né? Porque a questão da partilha da comida vai no sentido também delas partilharem o que elas entenderam. Delas trocarem as experiências que elas estão vivendo naquele mês, né, naquelas semanas de reflexão. Reflexão a partir do compromisso assumido. Então, a comida acaba se tornando um simbolismo para aquele grande momento de partilha de grupo. Isso mesmo. Celebrar, né? Como na missa, né? Também é uma celebração, né? Na missa a gente celebra a nossa semana, né? Nossas alegrias, nossas dores, né? E tem a parte da comunhão, né, da Eucaristia, né, que também lembra a mesa, né, o alimento. Então, acho que também é celebrar, né, tantas alegrias e tristezas, os desafios, né, porque às vezes chega crianças, tem um problema em casa, né, e ali no grupo da infância já vai se abrindo, volta para casa mais aliviado. Crianças, seus pais estão em hospital, teve uma época no pico da pandemia, no pico não, agora no começo de 2021, muitas crianças, a gente acolheu que perdeu a avó, o pai está no hospital, a mãe está com sequela em casa,
elas acabam desabafando. Ai, porque a minha avó foi pro céu, E lá é uma forma de aprender isso de uma forma diferente, que agora foi morar com Deus, agora ela não tá mais sofrendo. É uma coisa que naquela época a gente relevava, né? Sobre transformar o triste no alegre. Encontrar uma parte, um bom no ruim. É isso aí, Dona. Lugar da fé, né? E daí dentro, digamos assim, para entendendo nessa processo de entender um pouco mais o funcionamento dos grupos, tipo, as crianças, adolescentes, elas não são colocadas todas juntas, né? Elas são divididas em faixas etárias, assim, como que funciona. Ou vai um pouquinho também da realidade de cada local também, às vezes, não sei. Não, é assim, A nossa paróquia, por enquanto, ela só atende de 4 a 12 anos, né? Sim. Tem a Ana, que já está com 13, mas ela já está ajudando a gente, né? Tem a Amanda, com 15, então, mas elas já estão se tornando assessoras também, né? A Ana, a partir da hora que ela puder fazer a formação, ela já vai fazer, a Amanda está fazendo. É dividido só entre criança e adolescente. As crianças ficam, né, de 4 a 12 anos juntas. E os adolescentes, que seria de 13 a 18 anos, seria outro grupo. Daí. Seria adolescente. Em 2019 a gente tentou abrir de adolescente, sabe? Mas não colou, não ornou. Eu acho uma pena, porque é tão linda essa obra missionária que deveria atingir os jovens. Eu acho que tem muito mais sentido ter um grupo de missionários adolescentes do que ter um grupo de jovens, na minha opinião. Não estou desvalorizando o grupo de jovens de jeito nenhum, mas eu acho que os dois poderiam estar juntos ali, trabalhando juntos. Com certeza. Não a realidade é que não uma sobrepor a outra, mas se complementarem, né, se ajudarem. Mas eu acho que isso pode partir um pouco, né, dos próprios grupos de uma forma até orgânica, né? Então, eu acredito que um trabalho bem feito de infância missionária, então ele acaba não é de uma hora para outra, mas com o tempo, né, pode levar, né, dentro das paróquias, diversas comunidades, o surgimento de grupos de adolescentes, por exemplo. Então, porque o que precisa é ter, muitas vezes, alguns para começarem, né? Então, por exemplo, aí vai estar tendo a Andes, citar uma outra menina, né? E que, às vezes, aos poucos, ali, com outras crianças que às vezes vão crescendo e vão se mantendo, pode se formando um grupo de adolescência missionária com o tempo. Na verdade, a adolescência missionária surgiu dessa forma. Porque, na verdade, né, até eram crianças que queriam continuar, mas não tinham mais idade. E daí surgiu o grupo. Até a infância missionária, ela está dentro de um guarda-chuva que são as pontifícias obras missionárias, né? E até se você for ler, tem várias realidades que elas surgiram justamente isso daí. Na infância missionária, e daí surge a adolescência missionária porque eles queriam continuar participando, surge a juventude missionária porque aqueles que participavam da adolescência eles queriam continuar participando, e dentro das pontifícias obras missionárias ainda tem a realidade das famílias missionárias, que também vem essa ideia de que quem já constituiu uma família, mas eu quero continuar de alguma forma vivenciando este carisma das pontifícias obras missionárias e encontra essa maneira. Eu cheguei a ter contato com a juventude missionária, né? Porque então eu comecei já como assessora, então eu ajudava na infância missionária. Daí eu cheguei a abrir um grupo de adolescência missionária, então a gente tinha, eram só meninas, porque os meninos realmente não se interessavam, eram só as meninas que iam. E a gente fazia os nossos encontros, e eu participei de alguns retiros da juventude missionária. Nunca chegou a ter um grupo da juventude missionária, né, aqui na nossa paróquia, mas eu cheguei em alguns retiros. E foi algo que, para mim, assim, por exemplo, a gente participou por muito tempo de grupo de jovens, né, da renovação. Isso me auxiliou muito a entender a importância da missão, além do sei lá,
todo respeito, né? Eu sei que são obras muito importantes, mas, por exemplo, além do ir na evangelização só na praia, por exemplo, que o pessoal faz. Além de um projeto isso, de um projeto paralelo, ou de férias. Isso, de um projeto que é uma missão pontual, né? Mas isso, do despertar. Do dia a dia. Realmente, a dimensão missionária, ela é a veia, né, da igreja, né? A igreja é por si, na sua essência missionária, né? Então, é tão bonito, né, a gente perceber que quando as pessoas sentem esse apelo, né, sentem essa necessidade de serem missionários, né? Porque Cristo foi missionário do Pai, né? Ele foi enviado pelo Pai, né? E também nós somos enviados por Cristo, né, a evangelizar. Então, toda pastoral, todo movimento devia ter uma dimensão missionária. Penso assim, todos nós devemos ter. E dentro dos grupos ainda também sempre tem, cada grupo, né, tem pelo menos um assessor, né? Sim. Tem pelo menos um assessor. Qual que é o papel desse assessor, assim? Qual que é a grande função desse assessor? Os assessores, eles preparam, né, os encontros, orientam as crianças, né? Por exemplo, nós todas as quarta-feiras a gente se encontra, estamos em 4, né? Agora a Ana não está indo mais porque ela está estudando, mas tem a irmã Laura, tem a Sônia e eu, né? Então a gente se encontra e dentro do nós temos um livro, né, da nossa metodologia, a gente prepara os encontros de sábado. O assessor, ele prepara o encontro, ele é o responsável de ir nas reuniões que tem também, para receber novas orientações. E tem a criança que vai tomar mais à frente, né, também, junto com o assessor. Sempre vai ter alguma criança que... Isso, a gente já tem duas, né, que é a Amanda e a Ana, né, e estamos tentando puxar mais. Vai propor, que vai, né, dar uma ideia. Porque isso, né, o assessor tá ali, mas quem tem que conduzir o encontro, né, no final das contas, são as crianças. Então a gente, né, vamos incluir aí, né, meu passado aí. Mas a gente tá ali meio que pra vigiar e dar uma orientada, bem de leve, mas é deixar as crianças livres para ir como elas entendem as coisas. O que rende cenas muito engraçadas, na minha opinião. Rendem coisas muito engraçadas. Sim. Tipo, a gente pergunta pra criança, elas vão soltar umas opiniões muito únicas. Bruna, a gente queria partilhar uma dinâmica que foi feita, né, no último encontro, né? Como foi ali? Foi. A gente fez uma dinâmica. A gente fez, porque todo nosso encontro a gente lê o Evangelho do dia, né? De domingo, no caso, né? E daí geralmente a gente ou faz tipo um teatrinho, uma brincadeira, né? Sempre envolvendo o Evangelho. E daí no sábado, o Evangelho de domingo foi de Lucas, né? Os dois principais mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Daí o que a gente fez? A gente pegou, escreveu o nome de todos que estavam no encontro, né? E fizemos um amigo secreto. Daí cada um, a gente orientou, né? Que eles escrevessem o que eles queriam que aquela pessoa fizesse. Tipo, a Ana, né? Tirou a Maria, a Júlia. Daí o que a Ana queria que a Maria fizesse? Era dar uma volta na sala e dar um abraço em alguém. Dar uma volta na sala e dar um abraço em alguém. Daí na hora de revelar, só que não ia ser a Júlia que ia realizar esse desejo dela. Quem ia realizar era ela mesma. E daí foi muito engraçado, assim, porque teve gente que fez coisas boas, mas teve gente que quis ferrar com o outro. Teve caso, era cantar o hino da infância missionária enquanto pulava em um pé só. Outro era dar 10 pulinhos de sapo. Outro imitar uma galinha. Então, qual foi, né, o nosso objetivo ali de mostrar para eles? Que a gente nunca deve fazer o que a gente não quer para si, né? Você desejou que ele fizesse tal coisa que ele ia ia ficar constrangido, né? Então não faça. Então ame o teu próximo como a si mesma. Foi muito interessante, foi muito legal. Mas é isso, é bom.
E é uma criatividade infinita para conseguir passar o que precisa. Sim. Nossa. Vão descobrindo ideias e vão reciclando ideias. Isso é. Eu sinto às vezes uma saudade. Eu comentei outra vez que o meu contato foi sempre mais de longe, né? Porque eu vi a Bruna participar, né? Na verdade, o único contato que eu tive mais próximo foi uma vez que a Bruna me convidou, né? Pois a Bruna fez todo o trabalho de deixar as crianças quietas, porque ela pediu pra eu falar sobre Nossa Senhora de Fátima, as crianças. E daí eu fui, porque eu não sou muito especialista em conseguir fazer criança ficar quieta, né? Se a criança estiver quieta, eu consigo fazer ela me entender, mas se as crianças começarem a correr e berrar, me bate o desespero. Mas... que eu combinei. Não tem criança assim, que é muito atentada, né? Porque assim, eu brinco que tem umas crianças, às vezes, que assim, elas parecem que são tipo o anticristo, assim, às vezes, assim, que tá numa... Crianças assim que você fica... Caramba, é momento de exercitar o amor, né? Eu posso fazer uma piada, depois pode até cortar, tá? Se for, tá? Mas que eu vi um humorista, daí isso aí pode tirar depois da edição, tá? Mas só pra gente aqui. Um humorista que foi professor, né? E agora eu estou dando aula como professora. Daí ele falou assim, às vezes faz umas perguntas difíceis. Vira assim, quantas crianças tem na sala? Depende. Fisicamente ou espiritualmente? Porque tem criança que não tá sozinha. Tem criança que parece que não tá sozinha. Dá pra deixar? Parece. Mas assim, parece que são as crianças que têm energia realmente assim que nós. Mas que nos santificam, né? Mas é muito legal. Eu tenho a experiência, por exemplo, eu ter tido um menino que era muito desafiador na infância missionária. E hoje ele, já tá com 18 anos na cara e continua ali na igreja. Sabe? E a infância do adolescência missionária foi essencial. Isso, ele participou só da infância, a adolescência ele não chegou a participar. Mas, e é engraçado, porque ele, em qualquer lugar que ele me veja, ele vem e me abraça, já é um menino que tá maior do que eu sou baixinha, né? Ele é maior do que eu, tudo. Ele vem, me abraça, e geralmente rola aqueles constrangimentos, né? Menino geralmente fica mais envergonhado. Ele não, vem, me abraça, conversa. Deve ter uma vez que ele me abraçou, meu noivo não conhecia ele, ficou meio assim, tipo, por que esse guri aí te abraçando assim do nada? Mas é algo que a gente vê que cumpriu a função. Daí é essa a ideia, né? A ideia de ir trabalhando, e talvez a gente reza, né, para que, como a gente já comentou antes, de que isso vá gerando algo contínuo, tem uma continuidade, né? Então, que as crianças, elas, quando chegarem na adolescência, possam, né, formar grupos de adolescência missionária, depois grupos de juventude missionária, e talvez até o caso, por exemplo, e aqui fica um alto jabá, porque a gente gravou um podcast com a Maria Isabel, que é uma jovem aqui da nossa diocese de Joinville, que está fazendo missão em Moçambique, e ela partilhou pra gente que toda a questão de missão dela surgiu da infância missionária, né? Começou com que ela é um fruto disso, né? Que ela começou participando da missão missionária, mas da família dela, e cresceu, foi assessora, e hoje ela é uma leiga lá fazendo missão em Moçambique, né? Então olha que beleza, né? O que pode gerar, né? Então, quem sabe daqui uns anos a Ana pode estar lá, né? Fazendo missão. Seria a maior alegria do mundo para nós. E outras, assim, então, e a gente fica com esses votos de continuar, né? De ter essa continuidade. Eu acho que a gente poderia falar que eu sei que a infância missionária tem alguns símbolos, né, oficiais, né? Sim, os símbolos da IAN, né? Quer falar, Ana, sobre os mascotes? Segundo o site aqui, tem quatro símbolos, né, oficiais, né? É que eles não estão contando as cores que a gente sempre tem que usar também. Saudação, bottom, o lenço e a bandeira. Coloca aí, cada vez tem mais 5 panos de das cores também. As nossas cores são as cores dos 5 continentes, né? Sim. Que o verde representa a África, o branco, Europa, o vermelho, África, América, o amarelo, Ásia, e o azul, Oceania. Isso mesmo.
E nos nossos lencinhos tem as cores dos 5 continentes, né? Que é o branco, o azul, o amarelo, o verde e o vermelho. E temos os 3... no nosso, né? Tem a bandeira do Brasil, tem a logo da infância missionária e tem a logo da Pontifícias Obras Missionárias. Isso. É interessante saber que tem 5 mascotes, né? Aí tem o nome de cada deles ali também. E a cor, né, não é por acaso, né, que é verde, que é branco, né? Por exemplo, a cor branca, né, ela tem uma forte ligação com a Europa, a raça branca, né? E também é o continente do Papa, né? O Papa mora na Europa, né? Então é por isso que é branco. O Papa é o mensageiro da paz, né? Pode falar, Ana, outras cores também. A cor verde recorda a África, com suas florestas e também a esperança do crescimento da fé cristã, graças também aos missionários que lá se encontram. O verde é uma forma de recordar as florestas, o renascimento da fé cristã, crescimento da fé cristã. O vermelho, né, na América, a gente sabe, né, que a América habitaram os índios, né, também outros povos e muitos mártires, né, que derramaram o seu sangue, por isso que é vermelho. Nós pertencemos à cor vermelha, né, que somos da América, né? Cor azul lembra Oceania, continente formado por muitas ilhas e necessitado de missionários, mas que já envia seus missionários para outras terras, inclusive para o Brasil. É também o continente da ecologia, ou seja, o que mais luta pela preservação da natureza. E a cor amarela, cor da Ásia. Então, essa cor representa a Ásia, continente da raça amarela, berço das antigas civilizações, culturas e religiões. Lá se encontra quase metade da população do planeta e a menor porcentagem de cristãos. Vivem os extremos da riqueza e da pobreza. Então, aí a gente tem que realmente pensar nisso, né? Onde tem poucos cristãos, mas que aqueles que estão lá, com certeza, estão dando a vida, né? E isso é o bonito, né? Eu penso assim que o cristão, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Católica porque é universal, né? Então, é pensar que não estamos sozinhos, né? Isso é muito bonito. Eu sou cristão não só aqui, mas a minha fé transcende o espaço, né? A minha oração, ela alcança ao mundo, né? E isso aqui é tão bonito na infância e adolescência missionária, essa consciência das raças e culturas que formam a beleza da nossa igreja e do nosso mundo. E de como é importante esse respeito, né? Porque a igreja, ela se adapta, sim, não a sua fé, mas a sua transmissão da fé. A Isso. Forma que a igreja vai comunicar, o jeito que ela vai chegar falando com a população do local. Isso, a igreja, cara, é muito bom quando a gente vê como os diversos missionários santos, né, que a gente vai ler as histórias mais profundas de como eles criavam as estratégias para evangelização, né? Então isso que eu acho que quando a gente vai pensar nos continentes é na questão de como a gente chega e respeitar o local. Até no programa com a Maria Isabel, ela comenta, né, que ela comentou pra gente que foi a questão de como a cultura é diferente em Moçambique. Então, por exemplo, na hora da missa, o evangelho é lido 2 vezes. Interessante, né? É. Para gravar bom. Para eles, a posição de respeito é sentado. Para eles, a posição de respeito, quando você vai ouvir alguém, não é de pé. É você senta para ouvir a pessoa que... Então, é lido uma vez, de acordo com o que a igreja determina, então todos de pé, tudo, mas porque eles se sentem bem, faz parte da cultura deles ouvir sentado, então é lido mais uma segunda vez com todos eles sentados, né, porque eles assimilistas. Sim, com certeza. Eu gosto muito dessa didática das cores e dos símbolos, porque para um adulto já fica mais fácil assimilar a mensagem, né, então imagina para criança, né. Então, auxilia muito para entender, né, tudo. Então, eu acho muito bonitinho o terço missionário, porque vem com as 5 cores, bonitinho.
E traz a reflexão de rezar por todos, pelo mundo inteiro. Porque daí ela vê a corzinha do continente e lembra de rezar. Isso que eu ia falar, talvez às vezes nem todos os ouvintes vocês sabem, mas se você já viu aquele terço com as cores diferentes, agora você sabe que é por causa disso, não é só questão estética, né, mas é que as cores representam cada cor do continente. Verdade. Eu lembro que na JMJ, em 2013, se divulgou muito isso por conta de outros jovens de outros países que vieram para cá, né? Sim. Realmente, essa realidade, né? O lencinho missionário é interessante falar, né? Quando alguém aí for numa missa, em alguma paróquia, e ver alguém com o lencinho da infância missionária, é porque essa pessoa, ela se consagrou à obra da infância missionária, né? Ela é um missionário, ela contribui, né, nesta obra, né? É uma forma também de as pessoas lembrarem, né, da existência da infância missionária. Ali está um missionário, né? O lencinho. Eles recebem... Que é o lenço amarelo e branco, né? Que é inspirado na bandeira do Vaticano, né? Amarelo e branco. Isso, amarelo e branco. Aqui, ó. Isso mesmo. Uhum. É uma coisa bem visual. Eu às vezes encontro um povo aí na nossa diocese usando o lencinho da missa. É bonitinho, assim. Tu não tens o lencinho, Bruna? Eu não tenho mais meu lencinho. Ah! Um dia eu arranjo outro. Volta pra infância, Bruna. Eu tô com uns planos aí pro futuro, pros próximos anos. Tá bom. Quando me mudar, me instalar na paróquia nova, daí eu retomo. Padre Paulo, agora que você como referencial, né? Você da licença missionária aqui na diocese, e aqui, né, talvez algumas pessoas estão ouvindo aqui, talvez se sentiram inspiradas, né? Talvez assim, mas eu quero de alguma forma contribuir com isso, né, na minha paróquia. E claro que tem muita gente que ouve aqui o programa, que tem gente do Brasil todo aí que ouve, né? Mas você vai discutir da realidade, mas o que você daria de dica assim para alguém que falou assim: agora, poxa, eu queria de alguma forma ajudar, mas não faço ideia por onde começar, né? Então, o que você diria para essas pessoas? Sim, então eu, né, como assistente eclesiástico da infância e adolescência missionária da nossa diocese, você que está nos ouvindo, sentiu o coração arder, né, ao ouvir toda a beleza dessa obra, infância e adolescência missionária, inspirada por Deus, né? Primeira coisa, divulgue ela, né? Divulgue ela para as pessoas que você conhece, né? Para o padre da sua paróquia, fale da infância e adolescência missionária. Veja as crianças que lá existem, né? Falem para as crianças também, né, dessa obra, mas principalmente comunique o padre para chamar pessoas para fazer formação, né? E fazendo a formação, abrir então grupos da infância e adolescência missionária aí na sua comunidade. Não é difícil, basta ter força de vontade e amor que tudo dá certo, né? A coordenadora diocesana da infância e adolescência missionária é a dona Zenaide, e eu ajudo ela nas formações, nas lives que também nós temos, né? Então você pode estar entrando em contato com ela ou comigo, né? Para você também estar sabendo das datas das formações, só conversar comigo, e também com o pároco da sua paróquia. Vale a pena mesmo. A gente vê as crianças evangelizando crianças e também os pais. Quantos pais que vêm à igreja porque as crianças estão indo na infância? Quantos pais, né, estão voltando à missa porque as crianças estão puxando? Antigamente era o contrário, né? Parece os pais que, né, levavam a criança, mas hoje as crianças que estão evangelizando muito aí, né? As crianças levam os pais, né? É isso mesmo, né? Então... E essa estratégia não é de hoje, porque se tu for ler a biografia de São Francisco Xavier, ele fala, era uma estratégia de São Francisco Xavier, geralmente ele tentava evangelizar primeiro as crianças,
E daí, porque daí era mais fácil, e daí as crianças viravam assistentes dele, onde ele ia fazer missão. Os jesuítas no Brasil faziam amizade primeiro com os indígenas, as crianças indígenas, para depois conseguir contato com a tribo. O Luiz Xavier, ele fazia isso, ele tem vários relatos de que às vezes ele chegava no povoado, então ele evangelizava as crianças, e daí ele começava a enviar as crianças, né, nesse missionário, né, então a gente vê aí, né, inspirado no santo. Então, eu também vou deixar como dica, vocês podem entrar também, tem o site das Pontifícias Obras Missionárias, POM, né, pom.org.br, então lá, as obras missionárias, na verdade, vão até bem além do que a infância e adolescência missionária, né, então, porque na verdade você tem são quatro obras, né, Pontifícias Obras Missionárias, elas são 4, a Pontifícia Obra Missionária para a Propagação da Fé, que daí dentro dela tá a juventude missionária, famílias missionárias, idosos e enfermos missionários. Daí vai ter a infância e adolescência missionária, a obra missionária de São Pedro Apóstolo e a Pontifícia União Missionária. Então, tipo, vai conhecer lá um pouquinho lá também. Você que é da Diocese de Joinville pode entrar em contato mais direto aí com o Padre Paulo, né? Se você entrar em contato direto com ele, pode falar com a gente também aqui do podcast para tentar ajudar. Você que talvez aqui de outra diocese, procure. Então, procure primeiro ver aí se talvez, se já não tem na sua paróquia, né? Na tua realidade não tem. Se já tem, ofereça ajuda, fala que você quer ajudar. Se não tem, procura na diocese e procura, né? Então, conhecer, como o Padre Paulo falou ali, né? O que precisa, tipo, é vontade e amor. Então, não precisa ficar com esse medo. Às vezes, tipo, mas eu não sei, se você sentiu aí o teu coração aquecer um pouquinho, provavelmente é Deus aí te tocando, te chamando para fazer alguma obra diferente. Então, tenta dar essa chance e se tiver amor, o resto você aprende. O resto você aprende, né? Se tiver amor, o resto aprende. Então é isso, gente. Depois desse papo todo, agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, começando aqui as dicas. Ana, o que você tem a sugerir para os nossos ouvintes? Recentemente eu assisti o filme de Santa Teresinha, por tarefa da catequese e também porque eu já tinha ouvido falar na infância. Enfim, eu achei o filme lindo, eu já tinha lido o livro, o filme foi muito tocante, porque Santa Teresinha fez a missão dela sem sair do convento. Ela não fez uma missão material, mas sim uma missão espiritual. Rezou pelas pessoas, para a conversão das pessoas, e eu recomendo esse filme porque eu achei muito tocante. Muito obrigado, Ana. Mas qual é a sua dica? No YouTube tu encontra vários vídeos das culturas de outros países, como eles vivem, como que as crianças vão para a escola, as dificuldades deles, sabe? É muito interessante, tanto que às vezes, várias vezes a gente já pegou e trouxe para as crianças, para mostrar para as crianças, né, a realidade de outras culturas, de outras crianças. Eu sugeria isso. Tá bom, muito obrigado. Padre Paulo? Então, já como falamos muito sobre missão, né, evangelização, penso que sempre é bom a gente estar atento àquilo que o Papa Francisco está dizendo. Então, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, sobre a alegria do Evangelho. Então, eu dou essa proposta, né, de pegar o documento, folhear um pouco o índice, tem coisas muito boas aqui, né, que o Papa nos ensina como evangelizar nos dias de hoje, na atualidade. A gente vê que é uma evangelização da alegria porque vamos comunicar a melhor coisa do mundo, que é a salvação, né? Então, dou como sugestão uma lida, uma folhada na exortação Evangelii Gaudium, do Papa Francisco. Muito obrigado. Bruna, a sua dica? Então, a minha dica vai ser um livrinho de histórias, que é Histórias que o Vovô Conta, né? Que é um livro do professor Felipe Aquino. São historinhas que trazem ensinamentos católicos, tudo muito bonitinhos, e que é muito bom para trabalhar com as crianças, mas também é bom para os adultos fazerem tem já uns 3 volumes de livro já. Eu li o primeiro.
Antes de dar minha dica, eu só quero lembrar, né, já foi citado que a gente tem 2 programas que nós tratamos, né, relacionadas com missão, né, o episódio 19 do Café Católico, uma jovem missionária em Moçambique, onde a gente entrevistou a Maria Isabel, e também temos o programa número 13, onde nós falamos sobre São Francisco Xavier, né, que é o padroeiro das missões, né, então relacionado a isso. E a minha dica em si, eu não estou tendo nada relacionado com missão especificamente agora, mas então eu vou indicar o último livro de espiritualidade que eu terminei de ler agora, que é A Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, e que é um livro bem profundo, é um livro denso, assim, não é um livro tão simplesinho, mas é um livro muito bom, em que São João da Cruz, então, ele fala um pouco das coisas que nós temos que nos desprender para nos aproximar de Deus, né? Como nós vamos nos aproximar de Deus a partir do desprendimento das coisas do mundo, né? Então, é um livro sensacional, um clássico de espiritualidade. Então, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Agradeço. Vocês 3 por estarem participando aqui, por terem contribuído. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e entrem em contato com a gente, interajam, né? Nos contem o que vocês têm achado dos últimos programas, deem sugestões. E também para o povo que escuta pelo Spotify, a gente vai estar deixando, né? Já no programa anterior, a gente já deixou uma pergunta, a gente vai deixar a pergunta também, tá? Então vocês olhem ali no aplicativo que vai estar alguma pergunta para vocês. Ok? Essa pergunta é exclusiva para o Spotify só, mas vocês podem interagir lá no Instagram também. Lembrando que, além do Spotify, você pode ouvir no Deezer, na Amazon Music, Google Podcasts e mais um monte de plataformas aí. Então, ajude a divulgar o programa, envie aí para os seus amigos, seus familiares e faça esse projeto crescer cada vez mais. Então, nosso crescido já são quase 5.000 reproduções, quase 5.000 plays, né? Mais de, se eu não me engano, acho que mais de 300 pessoas diferentes que já ouviram, pessoas e ouvintes aí. Na verdade, a gente não tem como saber bem certinho quantos ouviram, mas aí, todo o Brasil todo. E ajudem aí a crescer, a fazer com que essa obra de missão, né? Que aqui é uma obra de missão também, esse podcast, possa crescer cada vez mais. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.